Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também. Professor Neto aqui falando com vocês no vídeo de hoje para a gente dar mais um passo muito importante a respeito do entendimento da radioatividade. Nesse momento aqui nós vamos discutir o decaimento radioativo, que na verdade é o fenômeno que vai acontecer dentro do núcleo atômico que vai viabilizar a ocorrência da emissão de radiação. Vamos entender os pormenores do que está acontecendo dentro do núcleo atômico para a emissão de radiação. A constatação inicial desse nosso vídeo é essa daqui. Átomos de elementos radioativos emitem três tipos distintos de radiação, chamadas partículas alfa, partícula beta e partícula gama. Um fator que limita a existência de núcleos estáveis é a instabilidade do nêutron. Então, vamos lá, esse cara pra gente, ele vai ser uma partícula instável, ou seja, quero que você lembre da nossa discussão no vídeo anterior que o nêutron, ele é na verdade uma espécie de cimento nuclear que viabiliza com que prótons permaneçam unidos dentro do núcleo atômico. Um nêutron solitário se decairá, ou seja, ele vai se decompor em um próton mais um elétron e também um antineutrino, uma partícula que eu não vou discutir com vocês nesse vídeo, porque ela vai fazer parte de um outro momento em que nós discutiremos partículas elementares. Então, o raciocínio que nós temos até aqui é que a ideia de que esse nêutron representado aqui no nosso desenho por essa bolinha verde está dizendo aqui pra gente que nessa bolinha verde que está representando o nêutron, quando ele está sozinho, ou seja, na condição solitário, sem a presença do próton, esse nêutron ele vai ficar instável. Instável e ele vai decair, ou seja, ele vai se decompor em um próton e também vai emitir uma radiação, um elétron, certo? Vamos lá. A respeito da decomposição desse nêutron, a gente tem também que o decaimento dele vai levar cerca de 885 segundos. Pois bem, considerando aí 1 minuto com 60 segundos, isso daqui a gente vai ter o nêutron se decompondo em torno de 10 e 12 minutos no máximo, certo? Então o nêutron ele não tem uma vida muito longa quando ele está sozinho, mas quando você tem o nêutron e o próton juntos, então o nêutron é estável, certinho? Não se esqueça desse raciocínio, tá? O nêutron e um próton formam uma estrutura estável, mas um nêutron sozinho, ele vai se decompor em um próton e um elétron. Última constatação desse nosso slide: partículas que se decompõem emitindo espontaneamente, ou seja, naturalmente, partículas carregadas e energia são consideradas radioativas. Então, o que a gente aprendeu aqui de informação importante nesse slide? O nêutron ele é instável, esse nêutron sozinho é instável, ele vai se decompor em um próton, um elétron e uma outra partícula chamada antineutrino. A meia-vida dele é cerca de 10 minutos e a gente tem também que ele vai ser uma partícula radioativa, uma vez que ele está emitindo de forma natural partículas carregadas e energia. Caminhando aqui na nossa discussão. A radioatividade ela é governada pela equivalência entre massa e energia. Vamos retomar aqui um fundamento lá do ensino fundamental, Lavoisier, na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, ok? Pois bem, se a gente pegar esse raciocínio do Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma,
a gente vai conseguir entender outras informações importantes que estão acontecendo aqui a nível microscópico. Quero que você lembre também, além desse princípio do Lavoisier, eu estou na dúvida se escreve exatamente assim, mas o raciocínio é importante, não como se escreve. Eu quero que você lembre também de uma segunda coisa importante, que é a equivalência que Einstein conseguiu entre energia e massa. Energia é massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Bom, então, o que vai acontecer aqui em termos de partículas na física é que nós vamos começar a descrever a massa das partículas como sendo uma relação entre a energia dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Então, essa relação de Einstein, tá? Uma formulação matemática fabulosíssima, estabelece uma equivalência entre a energia e a massa de uma determinada partícula. Então, isolando a massa, o C que está multiplicando passa dividindo. Isso daqui é muito importante e eu queria mostrar para vocês com ênfase, porque as nossas massas elas vão ser definidas em termos de partículas não a partir do quilograma, mas sim a partir da energia que essas partículas carregam. Então, vamos aqui no nosso raciocínio para entender o que esses números querem dizer para a gente. Algo muito simples e fácil de entender. Segue o raciocínio. Partículas decaem espontaneamente apenas quando os seus produtos combinados têm menor massa após o decaimento do que antes. O que eu estou querendo dizer para você? Vamos voltar no slide anterior? Quando esse nêutron ele decai, se transformando em um próton e emitindo também um elétron, eu estou querendo dizer que a massa desse próton e a massa desse elétron devem ser menor que a massa do nêutron, ok? Então, vamos lá. Olha o que a gente tem de massa do nêutron. A massa do nêutron, definindo a massa dele em relação à sua energia, como eu estou mostrando para vocês nessa relação, a massa do nêutron é 939,57 MeV dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Não se preocupe com a unidade de medida não. Olha só o valor. A massa do próton é 938,27. Então perceba, esse número ele é ligeiramente menor do que esse, certo? Então partículas decaem de forma naturalmente apenas quando o produto tem menor massa do que antes. Ora, se o nêutron está decaindo em um próton e também em um elétron, perceba que a massa do próton e a massa do elétron, elas são menores em valores do que a massa do nêutron, certinho? Então, está explicado esse raciocínio aqui. A massa de um nêutron é ligeiramente maior do que a massa de um próton, conforme eu estou comparando aqui para vocês os valores medidos em megaelectronvolts por velocidade da luz ao quadrado. Quando um nêutron decai, há menos massa, ou seja, quando o nêutron ele se transforma em massa do próton e massa do elétron, há uma diferença de massa, ou seja, a soma desse valor com esse valor não dá exatamente o mesmo valor que você tem aqui. O que isso quer dizer? Ora, se na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, e tanto a massa quanto a energia são grandezas que se conservam no nosso universo, então essa diferença de massa que nós temos nessa relação, ela deve ser expressa com a emissão de uma radiação
para compensar a massa total que deve estar aqui no nêutron, certo? Então, se você soma as duas massas, do próton e do elétron, não dá a massa do nêutron. Então, deve haver um pouco de emissão de radiação que vai ser uma forma de compensar essa, entre aspas, perda de massa. Vamos aqui para a última constatação. O decaimento, ele não ocorrerá espontaneamente, ou seja, ele não acontece de forma natural para as reações onde as massas dos produtos aumentam. Um próton decaindo em um nêutron só pode ocorrer com entrada de energia. Então, esse próton, ele não decai naturalmente. A meia-vida dele é de 10 elevado a 35 ou 38 anos, ou seja, um próton solitário ele vai passar praticamente a vida inteira do elemento estável, tá? Ele não vai decair tão rapidamente e tão naturalmente como acontece com o nêutron, ok? Caminhando aqui na discussão, todos os elementos mais pesados que o bismuto, que tem o número atômico 83, decaem de uma forma ou de outra, de modo que esses elementos são radioativos. Então aqui nós temos um marco, na verdade, para estabelecer a partir de qual elemento da nossa tabela periódica nós vamos ter radioatividade acontecendo de maneira espontânea, de maneira natural. A partir do bismuto, que é um elemento pouco radioativo, mas ele é considerado radioativo, nós teremos ali elementos que emitirão radiação de forma espontânea. Esses elementos que têm número atômico 83 ou mais, a gente vai chamar ele de elementos pesados, tá ok? O conceito de radiação. Radiação é o nome dado às partículas carregadas e a energia emitida por um núcleo instável ou uma partícula. Os átomos de elementos radioativos emitem 3 tipos distintos de radiação: alfa, beta e gama. Eu quero que você associe a alfa, ela vai aparecer na verdade para você como sendo a primeira letra do alfabeto grego. Ela é parecida com um peixinho, assim, tá? O beta, ele vai aparecer como um B com a perninha puxada, e o gama, ele vai parecer um peixinho na vertical, assim, tá bom? Então são as 3 primeiras letras do alfabeto grego, tá? Seria o equivalente para a gente como sendo radiação A, radiação B e radiação C, tá? Mas tem aí essa questão de convenção do uso do alfabeto grego, a gente utiliza alfa, beta e gama. Um campo magnético separa essas partículas alfa, beta e o raio gama, provenientes, por exemplo, de uma fonte radioativa colocada no fundo de uma cavidade. Então, vamos considerar aqui um bloco de chumbo, e no fundo desse bloco de chumbo a gente tem uma amostra de um elemento radioativo, que é o rádio, descoberto por Marie Curie. Não deixe de assistir o vídeo dela, né? Radioactive, lá no Netflix. Muito interessante. Nesse bloco de chumbo, a gente faz uma cavidade, ou seja, um furo, para que a amostra radioativa no fundo dele tenha a sua radiação direcionada para cima, por exemplo. E aqui do lado de fora nós temos um grande ímã, e através do campo magnético desse ímã nós podemos fazer a separação das radiações alfa, beta e da radiação gama, ok? Bom, por que é possível fazer essa separação dessas partículas ou dessas radiação através do campo magnético? Não se esqueça que o eletromagnetismo, ele na verdade é a junção de 2 campos teóricos da física muito importantes: a parte elétrica
e a parte magnética. Então, eletromagnetismo é como se fossem duas faces da mesma moeda. Ou seja, a parte elétrica e a parte magnética são fenômenos da natureza que andam juntos, certinho? Então, como essas partículas ou essa radiação, ela é uma radiação eletromagnética, você pode fazer a interação dessas partículas ou dessa radiação com o campo magnético, a fim de obter essa separação. E vamos entender que essa separação proposta aqui nesse slide é, na verdade, uma mudança na trajetória. Você muda o caminho dela quando essa partícula ou essa radiação interage com o campo magnético. Continuando. Uma partícula alfa é feita de 2 prótons e 2 nêutrons e é idêntica ao núcleo de um átomo de hélio. Isso aqui é muito interessante de você entender, porque então quando a gente falar de radiação alfa, nós então estamos classificando ela como se fosse uma partícula. Então, radiação alfa e partícula alfa querem dizer a mesma coisa, no sentido de que essa radiação ela é composta por uma partícula que tem elementos 2 prótons e 2 nêutrons, ok? Esses 2 prótons e 2 nêutrons é exatamente o que a gente tem no núcleo do átomo de hélio, certinho? Continuando, uma partícula beta é simplesmente um elétron ejetado do núcleo quando um nêutron é transformado em próton. Retomando a nossa simulação, olha o elétron sendo ejetado aqui em amarelo, certinho? Então, esse nêutron que está representado aqui em verde, ele vai se decompor naturalmente em um elétron, que é o que a gente vai chamar de radiação beta, e também em um próton, ok? Um elétron não existe em um nêutron. Isso aqui pode soar estranho, mas calma. Um elétron que sai do nêutron é produzido durante uma interação. Então, como o elétron ele não existe dentro do nêutron, eu preciso que você entenda que deve ocorrer alguma interação dentro do nêutron, e essa interação ela é descrita pelas leis da física nuclear, da mecânica quântica, para que esse elétron surja, que ele tenha essa origem a partir do nêutron. Mas o elétron ele não existe dentro do nêutron, ok? Continuando, agora falando sobre o raio gama. É a energia, só que sem massa, porque, perceba, tanto a radiação alfa quanto a beta, elas possuem uma massa vinculadas a ela. A radiação alfa tem uma massa vinculada ao núcleo do átomo de hélio, é uma carga positiva, ok? A radiação beta, ela é a emissão de um elétron, ela tem carga negativa, e agora nós estamos falando do raio gama, que é energia sem a massa. Como a luz visível, o raio gama são simplesmente fótons, mas de maior frequência e energia. Eu quero que você entenda, portanto, que nós estamos relacionando a radiação gama com a partícula chamada fótons. Esses fótons aqui foram estudos também do Albert Einstein, ok? Que lá no fenômeno, no efeito fotoelétrico, ganhou seu prêmio Nobel de Física. Esses fótons, que são as partículas da radiação eletromagnética,
No caso da radiação gama, vai ter uma frequência muito alta e também uma energia muito alta, mas não vai ter massa associado a ela, como nós temos no caso da radiação alfa e também na beta. A luz visível é emitida quando os elétrons pulam ou quando eles saltam, mudam de uma órbita atômica para outra de menor energia. Para ilustrar esse raciocínio aqui para você, se é uma novidade para você, eu estou ilustrando ele aqui nessa imagem. A gente tem um átomo com núcleo e a sua eletrosfera. Quando um elétron, representado pela bolinha azul, sai de uma órbita externa e muda para uma órbita interna, esse elétron que mudou de órbita, ele emite uma radiação, que essa radiação ela é composta por fótons, ok? Então a mudança da posição de elétrons na eletrosfera de um átomo vai ter como produto o fóton de energia, que pode ser associado, de acordo com a sua frequência, com a nossa luz visível, ok? Caminhando mais. Raios gama são emitidos quando núcleos fazem um tipo semelhante de coisa, só que dentro do núcleo. Então, a diferença entre o que está sendo mostrado aqui de produção de luz é semelhante ao que acontece aqui na produção de raios gama. A diferença é que aqui acontece na eletrosfera, ou seja, na parte externa do átomo, e a produção de raio gama ela é exclusiva da parte central, ou seja, do núcleo atômico, ok? Bom, feito essa explicação, caminhamos. Há grandes diferenças de energia nos níveis de energia dentro do núcleo. Por isso, os fótons emitidos carregam grande quantidade de energia. Bom, essa grande energia que está sendo associada ao núcleo atômico, a gente pode relacionar com uma coisa que em tempos de guerra a gente, infelizmente, utiliza como barganha, como ameaça, que é bomba nuclear. Essa bomba, que é chamada nuclear, é uma bomba, é uma liberação de energia que ocorre quando você quebra o núcleo de alguns elementos químicos. E no núcleo atômico, nós temos grandes quantidades de energia para serem liberadas. Um raio gama é simplesmente radiação eletromagnética. Lembra? Essa radiação eletromagnética é constituída por fótons. Uma comparação aqui, uma analogia que pode te ajudar a associar o que são fótons. A menor unidade viva do nosso corpo é a célula, ok? A menor unidade da radiação eletromagnética são os fótons. É como se os fótons fossem as células da radiação, certinho? Então, um raio gama é radiação eletromagnética com uma frequência e uma energia muito grande. Então, nós temos um raio de luz, aqui representado por uma onda. Nós temos um raio-x e aqui nós temos também uma onda, só que com uma frequência de vibração maior, e o raio gama. Esse raio gama, ele vai vibrar para cima e para baixo muito mais vezes do que o raio-x e também do que os raios de luz, certo? Bom, aqui a gente tem um GIF nos ajudando a associar essa radiação com uma alta frequência, e entenda a ideia de frequência como sendo a quantidade de vezes que essa radiação oscila para cima e para baixo por segundo. Quando essa radiação oscila para cima e para baixo muitas vezes por segundo, a gente tem uma alta frequência. E evidentemente, outra coisa que acontece é que o comprimento de onda diminui, ou seja, a distância entre esses dois picos de onda para o raio luminoso
é um determinado valor, mas para uma radiação gama, esse valor ele diminui, ou seja, essa distância ela é muito menor do que essa distância aqui para as outras radiações, ok? Então, para a radiação gama, nós temos uma alta frequência e um comprimento de onda muito pequeno. Então, nós chegamos até esse momento aqui e eu quero propor para você uma pausa para pensar. A força elétrica de repulsão entre os prótons em um núcleo pesado age a uma distância maior do que as forças de atração entre os nêutrons e prótons no núcleo. Dado esse fato, explique por que os elementos muito pesados são radioativos. Você consegue dar essa explicação? Sugiro que você pause o vídeo e retire pelo menos 1 minuto para pensar em como que você mostraria essa resposta para o seu professor. Uma possível resposta para que você entenda como que você pode responder isso daqui é: em um grande núcleo, ou seja, no núcleo atômico de elementos pesados, onde prótons, como os de lados opostos estão distantes, a repulsão elétrica, ou seja, essa repulsão elétrica é dada pela força elétrica, pode exceder a atração nuclear, ou seja, a atração nuclear exercida pela força forte. Essa instabilidade torna todos os átomos mais pesados radioativos. Finalizando o nosso raciocínio desse encontro de hoje, quero propor para você pensar sobre essa resposta. Quais são os tipos de radiação emitidas por átomos de elementos radioativos? Agradeço muito a sua atenção até aqui. Deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário ele é importante para a nossa interação e também para o seu correto entendimento acerca das explicações que são dadas aqui nesse canal. A gente se encontra no próximo vídeo, dando um terceiro e importante passo a respeito da compreensão do que é radiação. Até lá!